Bem-vindos mais uma vez, João Gil Pedreira e Pedro de Lille. Querem escolher algumas notícias? Eu talvez começasse por falar um pouco sobre aquilo que foi ontem divulgado pelo Ministro da Economia. Eu gostaria de fazer aqui dois tipos de críticas. A primeira crítica tem a ver, e antes desejava agradecer à TV 24 e assim de vir aqui a esta casa. A primeira tem a ver que ontem o que nós tivemos a olhar e a ouvir foi um conjunto de tentativas de solução para os problemas atuais. Mas quando nós fazemos uma projeção a 7 anos até 2020, era necessário termos uma visão de um Portugal a 7 anos para depois se estabelecer uma estratégia para essa visão. E que essa visão fosse uma visão não só uma visão económica, mas uma visão cultural, uma visão social, uma visão, no fundo, da vivência dentro de um país a médio prazo. E hoje em dia, 7 anos já é médio prazo. Essa visão, eu penso que continua a não existir. E quando olhamos para a realidade que foi apresentada para resolver problemas da atualidade, eu folgo em ouvir que o ministro Álvaro Santos Pereira falou, eu penso que uma das primeiras vezes, a dizer que não estamos só a lidar com dívidas grandes ao nível dos Estados, mas também estamos a lidar com dívidas empresariais e familiares. E a primeira crítica que eu ponto em relação mesmo já, não nesta dimensão da visão a 7 anos, mas da resolução dos problemas atuais, é quando começamos a ouvir falar das soluções e das iniciativas, as famílias novamente são completamente esquecidas. Exatamente, estamos a falar das mais de 4,5 milhões de famílias que hoje em dia têm dívidas, provavelmente estamos a falar de mais de 2 milhões de portugueses que vivem hoje em dia com problemas de sobreendividamento, 700 mil famílias que hoje em dia já não conseguem pagar as suas dívidas, que não é só um problema de Portugal, mas também lá fora, e mais uma vez toda esta problemática é esquecida, dizendo-se que já se começa a reconhecer o problema, mas continua-se a não se querer endereçar com medidas específicas este problema. Por outro lado, em relação a todas as medidas que foram apresentadas para a dinamização do financiamento à economia, eu penso que o propósito é um propósito positivo, mas há aqui um salto, algo não explicado. Uma coisa é deitarmos dinheiro sobre o problema e falarmos que existem 1.000 milhões este ano ao nível da Caixa Geral de Depósitos, mais 2,5 mil milhões para o próximo ano, uma linha de 500 milhões para dinamizar as pequenas e médias empresas, a exportar, etc. Mas quando nós começamos a dizer que o objetivo fundamental é a redução dos spreads, ou seja, a redução das taxas de juros e o alongar das maturidades, ou seja, que as empresas deixem de pagar em prazos tão curtos e passem a pagar no médio e longo prazo, há aqui um salto que não é explicado, ou seja, não é por nós meramente disponibilizarmos mais dinheiro à economia que automaticamente nós teremos taxas de juro e prazos mais simpáticos para o desenvolvimento dessa economia. E tal como o livro também aponta, nós não estamos a viver só uma problemática de sobreendividamento ao nível das famílias, essa problemática também é ao nível das empresas. E, portanto, também é necessário criarmos mecanismos de reestruturação de dívidas, não apenas para as corporate e para os Estados, mas também para as nossas microempresas, para as nossas PMEs. Aquilo que eu chamo no livro, nomeadamente, a banca de resgate, que é uma banca de proximidade, é uma banca muito mais social, em que, no fundo, estamos mais próximos a fazer uma caminhada, quer com famílias, quer com micro e pequenas empresas. Há um terceiro ponto, e aqui em termos muito pessoais, continuo a considerar que já passaram muitos anos sobre o subprime, continuamos a viver as consequências, já passaram muitos anos sobre a queda de Lehman Brothers. Eu penso que a maior parte dos portugueses em casa já perceberam que estamos a viver uma nova realidade, que as soluções que nos levaram até 2007, 2008 não poderão vir a ser as mesmas, mas continuamos exatamente com as mesmas palavras, com as mesmas iniciativas, com as mesmas soluções. Portanto, parece um ciclo, soa-lhe a ciclo vicioso, é isso? Soa-me a ciclo vicioso e quase um insistir no erro, sem entender que a realidade mudou e que para isso temos que entrar numa nova maneira de pensar. E eu dava só um exemplo. Eu no outro dia estive numa conferência do Movimento de Transição no Teatro Maria Matos e há um novo pensamento a nascer, que está muito por trás daquilo que apresento no livro, mas em outras áreas do saber, que é, no fundo, um conhecimento sistémico em relação à realidade. E eu estava a ouvir uma conferência sobre reciclagem. E nesse sentido, começar a entender as cadeias de valor do princípio ao fim, os vários interventores, o que é que efetivamente cada um aporta de valor, o que é que se pode fazer muito antes do produto chegar às minhas mãos. É um alargar da consciência que é fundamental para se resolver os problemas da atualidade. As soluções que foram apresentadas até 2007 levaram-nos até 2007. Portanto, é capaz de não resultar neste momento. Exato. E é nestes 3 pontos que eu gostava, no fundo, de dizer que continuo a achar que estamos a insistir no erro e a esquecer partes absolutamente fundamentais. Portanto, é só injetar sem solidificar a economia, sem lhe dar garantias. Injeta-se dinheiro, tipo antibiótico. Exatamente. Mas não... sem uma visão mobilizadora,
se esquecendo uma parte fundamental da economia que são as famílias portuguesas, sem explicar muito bem se as empresas portuguesas de 6 em 6 meses que estão a ver as suas taxas de juros aumentadas nas suas linhas correntes, como é que isto vai agora começar a diminuir? E nesse sentido sem mudar a linguagem da banca, sem entender que a banca tem que começar a fazer a funcionar sobre um novo paradigma, nós vamos continuar a insistir no erro que nos levou até 2007, 2008. E nesse sentido há que mudar as soluções que nós estamos a desenhar.